Olá, povo de Deus, tudo bom? Nunca esquecendo, Deus sempre no controle. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre os ungidos de Deus. Vamos ver quem são os ungidos de Deus. Para isso, vamos ler um texto muito usado por muitos pregadores para dar ênfase ao que eles ensinam. E hoje nós vamos desconstruir o que eles ensinam. Está em Salmo 105, versículo 15. Dizendo, não toqueis dos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Bom, vou ler só esse versículo, que nesse texto que eles batem. Eles dão a falsa impressão que eles podem subir no púlpito, usar o microfone e pregar da maneira que quiser, interpretar textos da maneira que querem, e ninguém pode falar nada. Ninguém pode criticar, porque eles são ungidos. Dá um ar que, quando você fala assim, ungido de Deus, dá um ar de um Deus vingativo. Um Deus que, se alguém criticar aquele que está lá no púlpito, Deus vai se vingar. Errado. Heresia total. E eles passam essa imagem também para o público, para os membros de sua igreja. Dizendo assim, ó, vocês também são ungidos. Ou seja, já estão colocando na cabeça que eles também podem fazer o que quiserem. Pregar da maneira que quiserem, interpretar da maneira que mais lhe agradam. É uma nova safra que está vindo. E como o povo não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, se aplica e está tudo resolvido. É ungido e acabou. Vamos entender em que sentido que é ungido? Esse texto que eu acabei de ler baseia-se num salmo, ou seja, um poema que Davi escreve e ele anuncia a toda a nação de Israel sobre as maravilhas do que o Senhor fez. Ungido aqui se refere inteiramente, se vocês lerem todo o texto, se refere a Abraão, Isaque e Jacó. E depois ao povo de Israel, que é o povo escolhido do Senhor. Somente a isso. E quando nós continuamos o versículo 15, que não maltrateis os meus profetas, ele está falando simplesmente a esses três personagens, Abraão, Isaque e Jacó, que a Bíblia também dá ênfase a dizer que eles também eram profetas. E quando você lê todo o texto, demonstra o que desses ungidos? Ungido no sentido de separado para um objetivo pré-determinado de Deus. Somente isso. Deus separou Abraão, separou a Isaque e separou a Jacó. E separou o povo de Israel. É o povo escolhido dele. Ou seja, Deus tinha um propósito com esses ungidos. Não posso aplicar para a igreja. Jamais posso aplicar para a igreja. Ungido no sentido de separado para a obra do Senhor, ok, concordo. Agora, ungido no sentido que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso interpretar da maneira que eu quiser a Bíblia, que ninguém pode falar nada, porque é ungido, porque Deus pode me castigar. Barbaridade, isso daí é heresia total, total. Está desconstruído isso daí, está desmistificado isso daí, porque é heresia eu querer aplicar isso daí. Não posso, jamais posso. Por quê? Primeiro, povo de Israel. É o povo de Israel, não é a igreja. É o povo de Israel. Interpreta o texto e veja a quem Davi está se referindo. Se não está contando a história de todo o povo de Israel até a entrada da arca. Que esse poema, esse salmo foi escrito exatamente à entrada da arca da aliança novamente em Jerusalém. Aonde Davi conta toda a história da onde Deus trouxe o povo até ali. Somente isso. Ungido no sentido para a igreja, separado para a obra de Deus. Mais nada. Não aplique para um Deus vingativo. Você não é um super-herói. Ok? Primeiro. Em segundo lugar, eu quero falar bem claro. O que eu faço com os textos, então, de Paulo, de Pedro, de Estevão? O que eu faço? Porque Paulo foi perseguido, apedrejado, judiaram dele, foi preso e foi decapitado. Então Paulo não era ungido. E Estevão, apedrejado, viu o céu aberto, sendo apedrejado, mas não era ungido. E Pedro, crucificado de cabeça para baixo, não era ungido. E o próprio Senhor Jesus, que era o ungido de Deus, como é que eu faço?
Eu só quero lançar essas perguntas. Então esses textos eu isolo. Esses textos eu não uso, porque você é ungido até mais que o próprio Jesus. Porque se alguém tocar em você, alguém falar de você, Deus vai entrar com providência e vai se vingar. Heresia. Eu falo com todas as letras. Heresia. Isso não existe. Ok? Está demistificado? É isso aí. Quero falar outro texto também na próxima gravação sobre a menina dos olhos, que é outro texto que é usado também para transformar o crente num super crente, transformar o cristão num super cristão. Vamos falar no próximo vídeo sobre quem são a menina dos olhos. Vamos falar? Ok? Tá resolvido? Deus abençoe e até a próxima.